Zé Luiz, o nome do teu livro é O Marechal de Costas. A gente teve uma invasão de pessoas no Congresso, em Brasília, pedindo intervenção militar. E pensando no nome desse livro, Marechal de Costas, e o momento que a gente está vivendo no Brasil, como é que a gente pode pensar, né, aquele momento da proclamação da República comparando com hoje? Que o início da nossa República, ela inaugura uma democracia autoritária, ou seja, a democracia ela é imposta no momento em que o império, e particularmente o imperador, perde tração política nas bases ou entre a população, na opinião pública. E aí o exército se aproveita disso, uma fração do exército se aproveita disso para mudar o regime. Eu acho que há na história política brasileira, de quando em quando, muito espaço para que pessoas de grande poder carismático se imponham ou imponham a sua vontade como se fossem salvadores da pátria, né? Uma pessoa como essa, que foi ao Congresso Nacional e pediu a volta dos militares, tem em mente, talvez, seja justamente a figura de alguém que vem consertar o país, e que vem consertar o país de alto a baixo. Isso me parece ser evidência de uma fratura no nosso discurso político, que é a ideia de que a democracia precisa ser imposta. E, então, o romance, de certa maneira, tenta articular nesses dois tempos uma ligação entre esses momentos. Momentos em que a democracia surge a partir de uma crise, se instaura autoritariamente e agora entra em nova crise num contexto, eu acho que de novas personalidades carismáticas e autoritárias ganhando proeminência política. É o caso das eleições recentes, por exemplo, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E também, eu acho que o encaminhamento político que esse novo governo parece demonstrar. É curioso, né? Porque essa visão, na verdade, do militar, né, que vai vir salvar o salvador da pátria, ela não é necessariamente somente ligada a 64, mas é uma coisa que vem de antes, né? A gente tem esse imaginário pelo nome das ruas, né? A gente tem o serviço militar obrigatório, né? A percepção militar, ela ainda é muito forte no Brasil, né? Essa questão da ordem. Exato. Isso é uma coisa que foi inventada pela República, né? Curiosamente, no Império você não tinha esse predomínio da chamada casaca, da força da espada. O que você tinha era um predomínio do bacharel e das oligarquias, das famílias. Então, mas era o ethos, ou a organização da cultura imperial no Brasil, ele não era militarizado, ele não era... Aliás, é a República que inventa a censura. Pedro II nunca censurou jornalista por nenhuma espécie de crítica, charge, piada ou sátira. E a República sim, várias vezes, inclusive Floriano. Deodoro dissolve o Congresso e era o presidente ao qual Floriano servia como vice. E o próprio Floriano, depois que Deodoro abdica, assume como presidente e se impõe. E eu acho que aí se inicia no Brasil uma tradição de líderes autocráticos que precisam, digamos, consertar o Brasil, impondo a democracia e dando continuidade a esse filão de salvadores da pátria. Essa questão que o teu livro traz, a gente olhando a história, isso, de certa forma, nos aproxima também do resto da América Latina, né? A gente tem histórias muito parecidas dessas figuras, né? É quase um sebastianismo militar, né? Exato, não, é uma expressão legal que você usa aí. Uma coisa que eu notei enquanto pensava no projeto do romance foi justamente o fato de que, ao contrário da tradição anglo-saxã, francesa e principalmente hispano-americana, o Brasil não tem uma série de obras sobre os nossos líderes políticos, as nossas figuras públicas. Onde é que está o nosso grande romance sobre Juscelino Kubitschek? Existe um grande romance sobre Vargas? Onde estão esses generais, por exemplo? Era possível um romance macunaímico, satírico sobre os generais de 64? Onde é que está essa narrativa? Ela não existe na literatura. Talvez ela exista na historiografia, mas como imaginação literária, é como se essas figuras políticas não existissem. Poderia haver um romance sobre João Goulart ou sobre a ascensão de Lula, por exemplo. Já há tempo para isso, né? Isso me motivou, isso me levou a pensar na figura de Floriano e na fundação da República. E eu acho que fui empurrado para o tema também por causa dos acontecimentos recentes, 2013 para cá, culminando no impeachment da presidente Dilma Rousseff. Que trazia de volta para mim, pelas mídias sociais, pela internet, pelo jornalismo político, as notícias e também a vontade de opinar sobre isso, ou de pelo menos não opinar, mas de
produzir uma visão desse estado de coisas e também um contraponto com o início dessa situação. Vocês estão passando nos Estados Unidos, você que mora lá, por uma mudança, né? Com a vitória de Trump agora. Você disse que não é historiador, mas você é um professor de literatura. E literatura é documento, mas não é documento. É as duas coisas ao mesmo tempo. Queria que tu comentasse também esse momento de ser professor, de ser estrangeiro, de pensar a história, de pensar a literatura, e, sobretudo, ser estrangeiro nos Estados Unidos agora. É um momento difícil. Eu ainda não superei a eleição de Donald Trump. Me pareceu uma grande surpresa, não só para mim, mas acho que para toda a classe intelectual nos Estados Unidos. Isso não era esperado. Não se sabe como vai ser esse governo ainda, mas o que ele instaura é um grande medo e acho que um trauma. Obama disse uma coisa num dos discursos dele com a qual eu concordo, que ele acha que Trump não é uma figura ideológica. Ele não é uma figura ideológica no sentido de que ele não tem, um plano para o país, um plano de reforma ou de reestruturação do país de um ponto de vista exclusivamente político-ideológico. Ele é um homem de negócios. Ele vai querer que o país funcione. Ele vai querer, de certa maneira, se dar bem com isso. Então, é claro que há um grande medo, e eu como imigrante, eu sou brasileiro residente nos Estados Unidos, não sou americano, embora tenha filhos americanos. É claro que o país vive um clima de suspensão. Eu acho que porque as políticas públicas de Trump parecem indicar um retorno a uma era Reagan, ao pior da era Bush, que é uma ênfase muito grande na militarização, para voltar ao tema que você levantou, por ocasião do romance, mas também numa grande divisão social entre aqueles que pertencem e aqueles que não pertencem, aqueles que são da terra e os que vêm de outro lugar.